Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Pausa, o seu encontro semanal com Jesus. Olá, e hoje para começarmos essa nova fase, a gente vai falar sobre família. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da família sobre a ótica, a história de Noé. Um feliz sábado para você. Pois é, falar sobre Noé na ótica da família é uma coisa muito comum, né? A gente sempre pensa em Noé como aquele que salvou o mundo do dilúvio, mas quando a gente analisa direitinho o papel que a família de Noé teve dentro desse processo, é algo muito interessante. Se você olhar bem, foi justamente a deturpação da família que levou a sociedade a chegar numa situação de tanto afastamento de Deus. Né? Foi quando eles começaram justamente a questionar, a mudar os princípios que Deus havia estabelecido em relação à família, que a sociedade começou a se perder. Até chegar ao ponto onde só havia uma família a qual Deus podia colocar a responsabilidade de cumprir os seus planos, os seus propósitos, de salvar a humanidade, de promover a salvação para a humanidade. O chamado para Noé salvar o mundo não era um chamado só para ele, era um chamado familiar. Quando Deus chama Noé, ele diz assim: Noé, entra na arca, você e sua família. E eu acho que a família de Noé teve um papel muito importante na construção da arca e na pregação da mensagem do dilúvio, que o dilúvio iria vir. Então veja que o contexto de salvação, o contexto que Deus coloca ali, é um contexto familiar para poder salvar o mundo. O chamado de Deus vem para a família, não vem só para o seu servo Noé. Eu acho interessante que quando a gente para pensar na arca, Deus ele deu o plano, ele entregou exatamente como deveria ser. Cada detalhe para a família de Noé ser salva, mas para os animais também serem salvos. Ele foi preservando toda uma família, a família dos animais, a família de Noé, a humanidade. Ele protegeu todos dentro de uma estrutura da qual ele já havia designado. Ele só entregou os planos, Noé e sua família tinham que apenas executar. A arca tinha esse elemento de proteção. Era um elemento de proteção familiar. A arca era um símbolo de que enquanto as famílias, tanto de animais quanto a família de Noé, estivesse dentro dela, estaria protegida e amparada por Deus. Mas você já parou para pensar como a arca devia ser um ambiente fedido, abafado, ruim até para quem estava lá dentro? Já chegou no zoológico, no momento antes deles limparem os recintos dos animais? Como cheira forte, um monte de animais misturados? Ok, mesmo que a arca tenha suas divisões, como a gente vê nos relatos, vê nas histórias, vê nas imagens que eles exemplificam, tinha suas divisões. Mas e o cheiro e a ventilação? Quer dizer, a arca não era um lugar agradável para se estar. Não era o melhor lugar que você conhecia, que você ia escolher para estar. Mas naquele momento, era o melhor lugar que tinha. Eu vejo a arca como um símbolo das nossas famílias, porque ela podia ser imperfeita, mas era melhor estar dentro do que fora. A arca ela tinha esse aspecto de proteção. E a nossa família, as nossas famílias hoje em dia têm esse aspecto de proteção. A primeira coisa que Noé faz quando sai da arca é construir um altar. Um altar para consagrar a sua família. Eu fico pensando na família quando ela saiu e viu que estava tudo modificado, a gratidão. Porque quando eles entraram na arca, estava normal. Tudo o que eles conheciam estava lá. Eles entraram, não tinha chuva. Quando eles entraram, não tinha uma nuvem. Eles entraram, eles ficaram um tempo trancados lá dentro. Eu fico pensando, será que eles não pararam para pensar? Será que eu fiz a coisa certa? Será que a gente entendeu certinho o que Deus estava querendo pra gente? Será que é realmente isso? Mas quando eles saíram e que eles viram que eles estavam salvos, só tinha eles. As coisas tinham sido modificadas, eles viram que eles estavam realmente protegidos, mesmo dentro daquele lugar fedido, pequeno, abafado, estranho. Quando eles perceberam como estava do lado de fora,
eu tenho certeza que eles agradeceram por ter estado do lado de dentro. Quando a gente falou muito aqui sobre a questão de Noé e sua família, e a gente fica pensando, mas será que a Bíblia confirma essa história mesmo? Será que isso não é entortar um pouco a história para caber dentro de um contexto que a gente quer que caiba? Bom, pode até parecer que não, mas o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7, livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7, diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, e agora eu quero que você preste bem atenção, para a salvação de sua casa. A motivação de Noé para construir a arca era salvar sua família. Porque Noé entendeu que enquanto estivesse salvando sua família, estaria salvando o mundo. Mas a motivação dele era salvar sua família. A aplicação que eu tiro para hoje, para os nossos dias, é que enquanto a gente trabalha para salvar a nossa família, a gente trabalha para salvar o mundo. Aqueles que trabalham para salvar seus filhos, para salvar o seu cônjuge, estão trabalhando e cumprindo a vontade de Deus e salvando o mundo. E quem sabe, com essa forma de pensar, a gente não aprenda a priorizar e a dar valor para a nossa família, para o nosso lar, e fazer da nossa casa uma arca de Noé, onde nossos filhos, nosso cônjuge, esteja protegido nesse ambiente abençoado por Deus. Eu não tenho dúvida de que, assim como Deus cuidou da arca de uma maneira sobrenatural, Ele está disposto a cuidar de cada família de maneira sobrenatural, protegendo e guardando e cumprindo suas promessas para dessa maneira salvar o mundo. Verdade. Queria convidar você, junto com a sua família, para a gente orar pela sua família também. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque na Bíblia nós encontramos exemplos de como o Senhor tem uma bênção especial relacionada e especificada para cada família. Obrigado que, assim como a família de Noé, a nossa família também tem uma missão muito importante nesse mundo. E tudo que o Senhor deseja é abençoar a nossa casa para que a nossa casa seja como a arca de Noé. Não um ambiente perfeito, mas um ambiente abençoado e protegido por Ti, onde aqueles que estão dentro são objeto e alvo do nosso amor e do nosso cuidado. Por favor, Pai, abençoe o lar de cada pessoa que nos escuta nesse momento. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.